Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula da nossa formação em teologia. Meu irmão, que privilégio estar aqui com você. Espero estar acrescentando muito aí na sua vida. Vamos ter outros professores aqui, não será apenas o pastor Walter. E você vai crescer muito com cada professor que vai passar aqui abençoando a sua vida. Pastor, quando vier o próximo professor, o senhor volta? Com certeza. Eu vou passar aqui com vocês muitos e muitos meses juntos. Vamos à aula de hoje, eu quero falar sobre a imagem de Deus no homem. Qual que é o alvo, o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é compreender o conceito de imago Dei. É o quê? Imago Dei é a imagem de Deus. E aí nós vamos aprender os seus aspectos fundamentais e como ela foi afetada pela queda e como ela é restaurada em Cristo. Vamos definir o que é imago Dei, ok? Então vamos lá. A dignidade humana, ela é baseada na semelhança com Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse termo imago Dei refere-se à natureza única do ser humano como reflexo do caráter divino. Então, imago Dei é o que nos diferencia das demais criações de Deus. Você vê o nível de loucura do ser humano sem Deus, o ser humano que foi criado à imago Dei de Deus, se comportando como animal. Não, eu me identifico como cachorro, eu me identifico como isso, como aquilo. Olha o nível que o ser humano chega quando ele se afasta de Deus. Ele está abrindo mão do que ele recebeu, que nenhuma criação de Deus recebeu, a não ser o homem. Ele recebeu a imago Dei. E é isso que concede dignidade e propósito a todos os homens e mulheres. Por isso você vê alguém dizendo assim, eu me identifico com cachorro se comportando como cachorro. Meu irmão, isso nunca vai ser normal. Nunca, 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 nunca. Nunca. Porque o ser humano, independente da sua raça, do seu status social, das suas habilidades, todos nós recebemos essa dignidade e propósito por meio da imago Dei, por meio da imagem de Deus. Então entenda, a imago Dei implica que o homem foi criado para ser um representante de Deus na terra, para governar a criação, para ser esse mordomo. E a partir do homem que recebe a imago Dei, ele vai demonstrar os atributos de Deus para essa criação. Como que ele faz isso? Agindo como mordomo, como administrador da criação. Então entenda, a dignidade humana, ela é baseada na imagem de Deus. E é o fundamento para o valor de cada pessoa. Quando você vê toda essa loucura do mundo tentando distorcer quem o ser humano é, meu irmão, o propósito é Satanás tentando tirar do homem aquilo que o distingue, aquilo que o valoriza. E isso vem desde a concepção até a morte, entende bem? No momento da concepção, que o óvulo é fecundado por um espermatozoide, no momento da concepção, ele já recebe a imago Dei, a imagem de Deus. Ele já é a imagem de Deus. Mas é um embrião, ainda não desenvolveu, ele já é. É desde a concepção até a morte natural. Então a imagem de Deus no homem é a base para todos os direitos humanos. Então quando eu penso no respeito à vida desde a concepção, isso decorre do fato que eu e você somos criados à semelhança do Criador. Gente, olha a loucura do ser humano. Ele defende o ovo da tartaruga, mas não valoriza a vida humana na sua concepção. Por quê? Porque não tem esse entendimento, mas você está tendo. Porque você está fazendo esse curso de teologia aqui. Parabéns, parabéns, parabéns. Quando eu começo a entender sobre a imago Dei, eu começo a entender algo. Primeiro, respeito à vida humana. Eu vou valorizar todo ser humano
como aquele que é portador da imagem de Deus, incluindo os vulneráveis, incluindo o bebê, incluindo o idoso, pessoas com deficiência, porque todos carregam a imagem de Deus. E nós somos chamados à adoração, porque nós já falamos muito sobre isso, fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para refletir o caráter de Deus. Mas vamos pensar nos aspectos da imagem de Deus. E aí são vários aspectos: intelectual, moral, relacional, criativo. Vamos falar desse. Intelectual. O homem possui a capacidade de raciocinar, de aprender, de planejar, de criar. E todas essas habilidades estão refletindo a sabedoria e a inteligência de Deus. O homem tem essa capacidade. E aí nós olhamos por esse tempo, vamos pensar aqui, olha, invenção da tecnologia. Não tem como você não refletir Deus, a imagem de Deus, por esse avanço. Hoje eu estou chegando até você por meio da tecnologia. Isso não era possível lá atrás. Isso não era possível. Então entenda, o homem, ele tem essa capacidade intelectual. Isso é um aspecto da imagem de Deus. Isso é um aspecto da imago Dei. A questão moral. O homem tem uma consciência que lhe permite discernir entre o certo e o errado. E isso reflete a santidade e a justiça de Deus. Já citei aqui em aulas passadas o quê? Independente da cultura, muitas coisas não são corretas aqui, não são aceitas aqui, e não vai ser aceito em uma cultura do outro lado do mundo. Por quê? Porque o ser humano tem esse senso moral do que é certo e do que é errado. Pastor, mas tem gente que parece estar perdendo esse senso. Não, não parece não, estão perdendo. Por quê? Porque o desejo de Satanás é afastar o homem deste lugar. Que a cada dia ele vai se desfigurando daquilo que Deus o criou, que é a sua imagem e a sua semelhança. O homem é um ser relacional. Porque assim como Santo Agostinho diz que a Trindade vive uma comunhão perfeita, o homem foi criado para viver um relacionamento saudável com Deus, vertical, lembra? Consigo mesmo e com os outros. Vertical com Deus, horizontal, consigo mesmo e com os outros. A cruz. Porque na cruz nós somos restaurados para viver esse relacionamento, nós somos ligados a Deus, não há outro mediador entre Deus e o homem. Na cruz o nosso pecado é resolvido, por isso eu tenho acesso a Deus e também o meu relacionamento com o próximo e comigo mesmo. O homem tem esse poder criativo. Irmão, quanta criatividade nós carregamos. Essa capacidade criativa, essa capacidade de criar, seja a partir da arte, seja a partir da música ou de outra forma, isso reflete a criatividade de Deus como Criador no homem. O homem não cria do nada como Deus, o homem cria a partir de algo. Então, isso é porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, você vê algumas músicas, você vê em algumas culturas uma beleza que você vê Deus. Por quê? Porque o homem tem essa capacidade. Então, esses aspectos vão distinguir o homem de toda a criação. E por isso que dá a ele um papel único como representante de Deus na Terra. E aí eu e você precisamos usar os nossos dons intelectuais, morais, relacional, criativo, para edificação das coisas de Deus, para edificar os outros e também para glorificar a Deus. Agora vamos entender a imagem antes e depois da queda. Vamos lá. No Éden, antes da queda, a imagem é totalmente funcional, ali no Éden. Agora, quando vem o pecado, ela é totalmente distorcida. Ela não é destruída, ela é distorcida. Então, no pecado, Adão, ele vai distorcer essa imagem. Satanás quer ir distorcendo mais e mais e mais e mais e mais, ao ponto de levar o ser humano a acreditar que ele é um cachorro, um animal.
Você tem visto exemplos aí. Vamos ver antes da queda. No Éden, a imagem de Deus era plenamente funcional. Plenamente. Adão e Eva refletiam perfeitamente o caráter de Deus em suas ações. E nós vemos isso no relacionamento e vemos isso no governo sobre a criação. Só que veio o pecado. Gênesis 3. A desobediência de Adão e Eva vão distorcer a imagem de Deus. E aí o homem perde essa comunhão perfeita de Deus. Porque no momento do pecado, Deus veio andando no jardim para encontrar com o homem. O que o homem fez? Correu ao encontro de Deus? Não. Ele se escondeu. O homem agora está fugindo de Deus. Por quê? Porque a comunhão perfeita com Deus foi quebrada. E nisso o homem perde a capacidade de refletir completamente sua santidade e justiça. Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus. Então a imagem de Deus, ela foi afetada pelo pecado, mas ela não foi destruída. Ok? Ela foi afetada. Então, mesmo após a queda, o homem ainda vai refletir aspectos da imago Dei, como inteligência, como criatividade, como senso moral, embora de forma imperfeita, não mais pleno. Então, a queda distorceu a imagem de Deus, não apagou, distorceu. Isso nos lembra da necessidade da redenção e restauração em Cristo. É por isso que após a queda vem a primeira promessa redentiva. Da semente da mulher nascerá um. Ou seja, perdão, por causa do pecado, o homem agora precisa ser restaurado. Ele necessita dessa redenção e Deus preparou a obra da redenção por meio de Cristo. Então vamos aqui, caminhando já para o final, vamos pensar nessa restauração em Cristo. O homem caiu, o homem pecou, a imagem de Deus foi comprometida, e aí vem Jesus. Quem é Jesus? Ele é a imagem perfeita de Deus. Pastor, mas ele não é homem? Sim. Mas diferente de mim e de você, ele nasceu de uma mulher como obra do Espírito Santo. Então ele não herdou essa condição caída que eu e você. Por isso que ele é a imagem perfeita de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Qual é o propósito da redenção? É que eu e você sejamos agora transformados à imagem de Cristo. Então Jesus, ele é o exemplo perfeito de como a imago Dei deve ser refletida. Ou seja, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, Jesus ele demonstrou o que significa viver em completa obediência e comunhão com Deus. 2 Coríntios 3,18, e todos nós, como o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, essa imago Dei perfeita, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, em Jesus Cristo, quando nós nascemos de novo, então entregar a vida para Jesus não tem nada a ver em entrar para uma religião. Mas o nascer de novo é porque em Cristo somos transformados para refletir novamente a imagem de Deus. Essa imagem que foi distorcida do pecado. E agora em Cristo podemos ter essa imagem de forma plena. Então esse processo de restauração, ele ocorre por meio da santificação. É à medida que crescemos à semelhança de Cristo. Então entenda, a restauração da imago Dei, da imagem de Deus, ela é central no plano da salvação. Quando eu nasço de novo, eu não nasci da água, mas eu nasci do Espírito, o meu espírito é regenerado.
E aí, esse processo precisa acontecer na minha alma e no meu corpo. E aí, lembre-se que Cristo, sendo a imagem perfeita de Deus, ele nos convida a sermos como ele. Paulo diz, sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. E como que eu faço isso? Vivendo em santidade, vivendo em amor, vivendo em obediência. Então entenda, a imagem de Deus será completamente restaurada em nós na glorificação. É esse momento que Paulo diz que veremos o Senhor face a face e seremos como ele. João também vai falar a mesma coisa lá em 1 João 3,2. Então, na glorificação, a imagem de Deus será completamente restaurada na minha vida e na sua vida. Então, o conceito da Imago Dei, ela destaca a dignidade, o propósito único da humanidade, como aqueles que são reflexo de Deus. Então, apesar de que na queda, no pecado, ela tenha sido distorcida, a imagem de Deus permanece e é restaurada em Cristo Jesus. Por isso, que essa transformação nos chama a viver de forma que glorifica a Deus e de forma que o seu caráter é demonstrado na minha vida e na sua vida. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Eu creio que essas aulas têm feito você crescer muito. Eu quero te lembrar, esse tem sido apenas o primeiro mês. Então imagina tudo que você vai aprender. Convide pessoas, convide amigos, convide pessoas da igreja a também fazer esse curso de teologia e ser um apoiador e abençoar por meio desse curso os nossos trabalhos missionários. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã para mais uma aula, se Deus permitir.